iniciando a nossa aula em definitivo, aula do melhor assunto, unanimidade na opinião de todos os alunos, sejam do ensino médio, do ensino superior. É o melhor assunto que nós temos de física. Na verdade, nem física mas como ele é visto na maioria das vezes no conteúdo de física, muitos alunos acham que é um conteúdo de física. Hoje nós vamos tratar de vetores, tá? Então, pessoal, seguindo aqui a nossa sequência do nosso plano instrucional, nós vamos falar aqui a respeito de vetores, que é o capítulo 3 do livro teórico que nós estamos usando como base. Para que a gente possa então dar início ao estudo desse assunto, é importante primeiro que a gente destaque que, para justificar o estudo de vetores, nós primeiro precisamos entender que na física o que nós basicamente estudamos são grandezas da natureza. E aí, o que são grandezas para a física? Grandeza é tudo aquilo que nós podemos medir. Mas calma, toda vida quando eu faço essa definição, que grandeza é tudo aquilo que nós podemos medir, um aluno ou outro pode confundir achando que eu estou me referindo àquilo que eu estou medindo, mas não. Veja que eu não estou me referindo a um objeto, a uma mesa, uma cadeira, uma pessoa ou até mesmo um ambiente. Eu estou me referindo a que medidas nós podemos obter daqueles corpos, daquela pessoa, daquela cadeira, daquela mesa, daquele ambiente. Por exemplo, se você pegar a cadeira em que você está sentado, a mesa que você está usando, o celular que você está segurando, destes objetos você pode obter várias grandezas, várias medidas, como por exemplo, a sua massa, você pode medir a massa desse objeto, a temperatura deste corpo, o volume que ele ocupa naquele ambiente, o tempo de sua existência. Então todas essas medidas que você pode obter é o que nós vamos a partir de agora chamar de grandezas. Daí você deve começar a imaginar a infinidade de grandezas existentes na natureza. E é justamente por isso que nós precisamos classificar essas grandezas em dois grupos. Elas são classificadas como grandezas escalares ou grandezas vetoriais. Qual é a diferença entre elas? A diferença básica entre grandezas escalares e vetoriais consiste na quantidade de informações que elas carregam para ficarem completamente expressas. Por exemplo, as grandezas escalares só necessitam de duas informações para que elas fiquem completamente mensuradas. São elas o valor numérico e a unidade de medida. Como nós já vimos na aula passada, as unidades de medida sempre têm que estar acompanhando a medida que você está obtendo daquela grandeza. Então é muito importante que vocês tenham conhecimento tanto das unidades, padrões para cada grandeza, como também das regras de transformação e assim por diante. Já as grandezas vetoriais são aquelas que, além do valor numérico e da unidade, que nós vamos chamar a partir de agora esse conjunto de informações de módulo da grandeza, tá? Módulo não necessariamente é o mesmo termo, o mesmo significado que nós utilizamos na matemática, mas o módulo aqui se refere ao valor da medida juntamente com a unidade. Mas também nós precisamos de uma direção e um sentido, onde essa direção e esse sentido vão formar o conjunto de informações das grandezas vetoriais que nós vamos chamar de orientação, tá? Então, toda grandeza vetorial precisa de dois grupos de informações, de um módulo e de uma orientação, onde o módulo é o valor numérico e a unidade, e a orientação é a direção e o sentido. Vamos para os exemplos. Se você, por exemplo, estiver medindo o tempo que vai durar a nossa aula, você vai ver que a nossa aula vai durar por volta de 1 hora. Pergunta: precisa de mais alguma informação para você completar a medida de tempo, o tempo de duração de uma aula? Não precisa. Bastou você informar o valor numérico 1, seguido da unidade de medida hora, para você completar a informação correspondente ao intervalo de tempo. Isso quer dizer que o tempo é uma grandeza escalar. Por outro lado, se você quiser fazer uma viagem, se você for à praia de João Pessoa, para você efetuar o deslocamento, para você informar alguém o deslocamento que essa pessoa precisa executar para chegar até a praia de João Pessoa, você não vai apenas informar quanto ela vai andar, em que unidade você está informando, mas também você precisa indicar a direção e o sentido. Por quê? Se você simplesmente informar essa pessoa que ela vai ter que andar por volta de 300 quilômetros, ela possivelmente ela tem a possibilidade de chegar ao destino,
mas também tem a possibilidade de executar outros deslocamentos que não a levarão para o destino que ela deseja. Portanto, o deslocamento que você vai informar essa pessoa precisa ser seguido de uma direção e um sentido. Veja que quando você vai informar a localização de algo para alguém, uma das primeiras coisas que você faz é apontar logo o dedão. É ali. Você vai ter que andar 10 metros para lá. Você vai ter que andar 1 quilômetro para lá. E assim por diante. Então, o deslocamento é um exemplo de grandeza vetorial. E aí nós podemos citar outros exemplos. Como grandezas escalares, nós temos também a massa, nós temos o comprimento, nós temos o volume. Então, todas essas informações, a área, todas essas grandezas são grandezas escalares, porque não necessitam de uma direção e um sentido para serem informadas. Já as grandezas vetoriais, elas podem ser citadas como, além do deslocamento, a velocidade, a aceleração, a força, o campo, tá? O campo gravitacional, por exemplo. Todos esses fatores, todas essas grandezas são classificadas como vetoriais. Veja então que nós temos aí um universo de grandezas vetoriais. E como você não tem um pouco incômodo, sempre que você for trabalhar com grandezas vetoriais, você está usando o dedão ou descrevendo a direção e o sentido para representar essa grandeza, nós vamos, a partir de agora, representar essas grandezas por um elemento matemático chamado de vetor. Por que o vetor é um elemento matemático? E se ele é um elemento matemático, por que nós o estudamos geralmente na física? Pessoal, o estudo de vetores na física, ele ocorre quase que exclusivamente no ensino médio. Veja que no ensino superior, ele também ocorre em outras disciplinas da matemática, como geometria analítica, álgebra linear. Se vocês já fizeram, estão fazendo ou vão cursar essas disciplinas, vocês vão ver que vocês vão fazer um estudo mais aprofundado de vetores em uma dessas disciplinas, geometria analítica, álgebra linear, tá? E por que os vetores são estudados na física? Porque eles vão nos dar condições de representar por meio deles as grandezas vetoriais. Sem os vetores nós não temos como representá-las. E como no ensino médio os alunos não estudam álgebra linear nem geometria analítica de uma forma como é visto no ensino superior, cabe aos professores de física explicar esse conteúdo. Veja que isso não é uma invenção minha, não é uma invenção do IFPB, porque se você pegar qualquer material didático de ensino médio ou até de ensino superior, você vai encontrar nos livros de física pelo menos um capítulo dedicado a esse assunto. Então é meio que uma coisa institucionalizada, é uma coisa já padronizada, convencionalizada, em que os professores de física têm que pelo menos fazer um apanhado geral a respeito desse assunto, tá? E por que os vetores são elementos da matemática? Porque, por definição, como você pode ver aqui, eles são segmentos de reta orientados. Veja que vocês estudaram segmentos de reta na matemática, mais precisamente na geometria, onde lá vocês estavam conhecendo os elementos da geometria. Vocês estavam estudando ponto, reta e plano. Pegando mais especificamente a reta, vocês estudaram como sendo o conjunto de infinitos pontos alinhados. Como você tem infinitos pontos, a reta ela não tem um tamanho, não tem um comprimento específico. Por que então nós utilizamos um segmento de reta? Porque se os vetores representam as grandezas vetoriais, nele nós precisamos indicar o módulo da grandeza, também precisamos indicar a direção da grandeza e, por fim, precisamos indicar o sentido da grandeza. Como é que nós vamos então representar o módulo? Justamente pelo comprimento desse vetor. O fato de ele ser um segmento de reta faz com que ele tenha um começo e um fim, um ponto de partida e um ponto de destino. Por ele ter um começo e um fim, por ele ser um pedaço de uma reta, ele possui um comprimento e este comprimento vai representar o módulo do vetor. Então, se você olhar no exemplo que eu destaquei lá embaixo, nós temos aqui um segmento de reta, um segmento da reta R, que começa neste ponto, que nós podemos chamar de origem, e termina neste ponto, que nós podemos chamar de destino. Vamos chamar o ponto de origem de ponto A e o ponto de destino de ponto B.
Então nós temos aqui o segmento AB, onde esse segmento de reta AB, representado na forma de vetor, vai ser AB com a setinha em cima, onde o tamanho desse segmento de reta, o comprimento desse segmento de reta, representa o módulo da grandeza que este vetor está representando, que pode ser um deslocamento, pode ser uma velocidade, pode ser uma aceleração. Veja que também ele precisa indicar a direção. A direção corresponde à inclinação da reta sobre a qual esse vetor se encontra. Neste caso, ela é uma reta horizontal, mas ela poderia ser uma reta vertical, poderia estar inclinada de 30 graus com relação à horizontal, poderia estar inclinada de 45 graus com relação à horizontal. Então, quem indica a direção da grandeza é a reta sobre a qual o vetor se encontra. E para finalizar, o sentido. O sentido é indicado pela setinha que todo vetor possui. Veja que nessa mesma direção horizontal, esse vetor poderia estar apontando tanto para a direita como também para a esquerda. Mas como ele está apontando para a direita, esse sentido, essa setinha, é o que indica o sentido da grandeza a qual esse vetor está representando, ok? Então está aí digamos assim, a anatomia do nosso vetor. Ele é formado basicamente por esses elementos. Ele tem um comprimento, ele tem uma direção e ele tem um sentido, ok, pessoal? Seguindo em diante, então, nós vamos agora ver algumas características de comparação entre vetores. Nós podemos efetuar duas comparações basicamente. São elas: os vetores podem ser classificados como iguais ou opostos. Quando é que eles são classificados como iguais? Quando eles possuem as mesmas três informações: mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Assim, nós representamos os vetores através dessa simbologia. O vetor A é igual ao vetor B, ok? Então não importa se eles estão um sobre o outro. Eles podem estar sobre retas distintas, mas se eles tiverem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, eles são vetores iguais. Veja que o vetor A está sobre a reta R, o vetor B sobre a reta S, e mesmo não sendo a mesma reta, eles são vetores iguais. Os vetores opostos são vetores que também têm o mesmo módulo, também têm a mesma direção, porém têm sentidos opostos. Então veja que os vetores A e B são iguais, porém o vetor C, apesar de ter o mesmo tamanho dos vetores A e B, ter a mesma inclinação, ou seja, a direção dos vetores A e B, ele está apontando para o outro sentido. Então este vetor é classificado como oposto. Como é que a gente representa isso? Vetor A é igual ao vetor B, que é oposto ao vetor C. Então veja que o sinal negativo para os vetores, ele perde o significado quantitativo, enquanto que na álgebra o sinal negativo ele representa quantidade. Um número negativo ele sempre é menor do que um número positivo. Em termos de vetores, ele não tem esse significado quantitativo, mas sim o significado qualitativo. Por isso que nós não vamos ler essa expressão como o vetor A é igual ao vetor B, que é igual a menos o vetor C, porque isso dá a ideia de inferioridade. Então nós vamos ler o sinal negativo sempre que ele aparecer como oposto, ok? Então como é que é lida essa expressão? O vetor A é igual ao vetor B, que é igual ao oposto do vetor C. Combinado assim? Vamos seguir em diante então. Diante disso, nós vamos começar agora o que talvez seja a parte mais importante da nossa aula de hoje, que são as operações com vetores. Antes de a gente começar a trabalhar com essas operações, eu queria que vocês limpassem a mente de vocês de todas as operações que vocês já aprenderam desde o ensino fundamental. Desde quando vocês começaram a somar, subtrair, multiplicar, dividir, passando aí para outras operações um pouco mais trabalhadas, digamos assim, logaritmo, potência, raízes e assim por diante, porque nós estamos trabalhando com uma forma diferente de medir. Trabalhar com vetores é totalmente diferente de trabalhar com números, com quantidades, com conjuntos numéricos, porque vetores são segmentos de reta. Então nós vamos efetuar operações com elementos da geometria. Então é muito importante que você, para aprender vetores, você não confunda os processos de operações vetoriais
com os processos de operações algébricas. Então, sempre que eu for trabalhar com cada um deles, eu vou mencionar, pessoal, isso é uma soma vetorial, isso é uma soma algébrica, isso é uma subtração vetorial, isso é uma subtração algébrica. São processos distintos. Eu acredito que se vocês chegaram ao nível superior, vocês já dominam as operações algébricas. Soma, subtração, multiplicação, divisão e assim vai. O que nós vamos ver agora são as operações vetoriais, tá? O que é que elas significam, o que é que elas representam e como efetuar o cálculo para chegar ao resultado daquela operação. Vamos começar com a tradicional soma, só que é a soma vetorial. Vejam 3 pontos. Primeiro ponto, através da soma vetorial encontramos o vetor resultante. O que é que isso significa? Que a partir de agora não é necessário que a questão, o problema, a situação que você está precisando resolver se refira à operação para você saber que tem que executar a soma. Ela pode simplesmente pedir: calcule o vetor resultante, calcule a força resultante, calcule o deslocamento resultante. Sempre que você ler ou ouvir a palavra resultante, você já tem que automaticamente interpretar como a efetuar a operação de soma vetorial. Beleza? Assim como lá no ensino fundamental, quando vocês começaram a aprender os probleminhas matemáticos, em que o professor ou a professora diz para vocês que alguns termos, algumas palavras têm significados operacionais, como ao todo, juntos, total, significa soma, perder, retirar, significa subtração, aqui nos vetores acontece algo semelhante. Então a palavra resultante corresponde à soma dos vetores envolvidos, tá? Segundo ponto, o vetor resultante, ou seja, o resultado da soma vetorial, seria como se todos os vetores envolvidos naquela soma fossem substituídos por um só. Olha só, a soma vetorial é uma substituição. Enquanto que quando nós somamos números, nós fazemos a soma algébrica, nós juntamos, nós agregamos para encontrar o valor ao todo. Na soma vetorial nós não juntamos, nós substituímos. Por exemplo, se você tiver em uma praça cujo formato é retangular, vamos supor, você está em um determinado ponto dessa praça e quer chegar ao ponto diagonalmente oposto a esta praça, se você for precisar efetuar 2 deslocamentos deste ponto até este, representado por este vetor, e depois deste ponto até este, você efetuou 2 deslocamentos para chegar ao seu destino. Mas se você quisesse substituir esses 2 deslocamentos por um só, ao invés de fazer 2, fazer um só deslocamento, mas que leve ao mesmo efeito, ou seja, lhe tire do ponto de origem e lhe leve para o ponto de destino, que deslocamento você efetuaria? Bastaria você sair deste ponto e ir diretamente para o seu ponto de destino. É isso que nós fazemos quando nós executamos a soma vetorial. Nós pegamos os deslocamentos 1, que eu estou chamando de vetor D1, e o deslocamento 2, que eu estou chamando de D2, e substituímos por um único deslocamento, que é o vetor resultante. Isso é uma soma vetorial. E olha que eu nem ensinei ainda vocês a somarem, certo? Então, quando vocês estiverem executando a soma, coloquem na mente de vocês que somar vetores nada mais é do que substituir. Então tente pegar todos aqueles vetores que você quer somar, organizá-los de uma forma que você consiga substituí-los por um único vetor, fazendo o mesmo efeito. E aí você está efetuando a soma vetorial, ok? Para efetuar essa soma existem vários métodos. Hoje nós vamos tentar ver alguns deles, tá? Vocês já conhecem 2 lá do ensino médio, mas nós vamos ainda conhecer outros. Então vamos lá. Nós vamos começar trabalhando com os métodos que nós chamamos de soma geométrica. Você tanto pode efetuar uma soma de vetores geometricamente, como pode efetuar a soma de vetores algebricamente, tá? Geometricamente, como é que seria essa soma? São 2 métodos. O primeiro deles é um método do polígono. Como o próprio nome diz,
a ideia, a intenção é desenhar um polígono. Preste atenção. Para isso, como é um método, como é uma regra, existe um procedimento a seguir. Qual é esse processo? Primeiro, para que serve, quando é que eu uso o método polígono? Quando você tem que efetuar a soma de vários vetores e não necessariamente você precisa encontrar o módulo do vetor resultante, o valor do vetor resultante. Então o melhor método para isso é o método polígono. Como é que ele é feito? Vamos pegar aqui como exemplo esses três vetores: vetor A, vetor B e vetor C, onde eu quero determinar a soma do vetor A com o vetor B com o vetor C. Para isso, eu vou seguir duas etapas. Primeiro, devemos posicionar cada vetor junto ao outro de forma que a extremidade, o final de um vetor, esteja junto, esteja no mesmo ponto que a origem do primeiro, tá? Do próximo, aliás, a origem do próximo vetor. Próximo ponto, depois a gente executa isso na prática. E o vetor soma, ou vetor resultante, será o vetor que une a origem do primeiro vetor à extremidade do último vetor, formando assim o polígono que nós desejamos. Então vamos ver como é que é isso na prática. Nós temos aqui os três vetores, tá? Onde, seguindo o primeiro passo, ele pediu para que a gente pegasse cada um desses vetores e organizasse de forma que a origem de um ficasse na extremidade do outro. Então estou pegando aqui esses três vetores, ó, estou colocando a origem do vetor B na extremidade do vetor C, beleza? Então, como a gente está trabalhando aqui com a tecnologia, fica mais fácil a gente fazer isso que eu estou querendo, ó, tá? Que é só simplesmente copiar aqui os vetores e mexer com eles. Se fosse no papel, você teria que realmente redesenhá-los, e aí seria o ideal o uso de régua para isso, tá? Então vamos lá, nós temos aqui os três vetores sendo posicionados de acordo com a regra, beleza? E aí nós vamos agora para a segunda parte, do processo. Então a primeira parte, colocar os vetores em sequência, sempre a origem de um na extremidade do outro. Vamos agora para a última parte do processo, que é desenhar o vetor resultante de forma que este vetor tenha como origem a origem do primeiro vetor e a extremidade é a extremidade do último vetor. Então tá aí, deixa eu só organizar aqui esse vetor, deixa eu colocar ele um pouquinho maior para que a gente consiga ver e mudar a cor dele para ficar bem claro que este é o nosso vetor resultante, beleza? Então pessoal, fazendo aqui a analogia com a física, o que é que esse problema poderia representar? Poderia representar uma pessoa que está executando num shopping, por exemplo, 3 deslocamentos. Ela saiu deste ponto, efetuou esse deslocamento, parou diante de uma vitrine de uma loja, depois lembrou que tinha que lanchar, foi até essa lanchonete e depois foi ao banheiro, chegando até esse ponto. Mas se ela tivesse em condições muito ruins de ir à loja, depois à lanchonete, depois ir ao banheiro e tivesse precisando ir direto ao banheiro, ela poderia simplesmente ter saído do seu ponto de origem e ido direto ao banheiro, executando o vetor R, que seria o nosso vetor deslocamento resultante, ok? Então este é o método do polígono para somar os vetores A, B e C. Combinado? Pois vamos lá. No método do polígono, nós podemos comprovar duas propriedades da soma vetorial, que são as propriedades comutativa e a propriedade associativa. O que é que diz a propriedade comutativa? Que a ordem dos vetores na soma não altera o resultado, muito parecida com a soma algébrica. Então nós somamos os vetores A, B e C e encontramos o vetor R. Se eu somar os vetores A, C e B, veja que eu troquei a ordem, eu encontro o mesmo vetor R. Se eu somar os vetores C, B e A, eu encontro o mesmo vetor R. Veja que esse vetor R tem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido que este vetor e que este vetor. Então, se esses três vetores são iguais, é porque essas três somas são iguais. A ordem das parcelas não altera o resultado. Temos também a propriedade associativa, em que nós podemos somar os vetores A, B e C associando parcelas diferentes e o resultado vai ser o mesmo. Na primeira associação, eu associei o A e o B, somei primeiro o A e o B
encontrando esse vetor RAB, e esse resultado eu somei com o vetor C, achando o vetor R. Na segunda associação, eu somei primeiro o B com o C, encontrando esse vetor resultante, RBC, e no fim eu somei com o vetor A, encontrando esse vetor R. Vejam que esses três vetores R, eles têm mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Portanto, se os vetores resultantes são iguais, é porque é possível efetuar a soma de forma associada, associando parcelas distintas, e eu vou encontrar o mesmo resultado, ok? Seguindo em diante, nós vamos para o outro método da soma. Este método ele tem como vantagem sempre permitir obter o módulo do vetor resultante. Veja que no método do polígono é muito simples somar uma quantidade de vetores que você tenha maior. Se você tiver 3, 4, 5, 10 vetores para somar, é muito simples achar o vetor resultante. Porém, nem sempre você consegue achar o módulo deste vetor. Para isso, é necessário você usar a regra do paralelogramo, que tem como desvantagem só permitir você somar dois vetores ao mesmo tempo. Então, nesta regra, nós temos como vantagem sempre conseguir calcular o módulo do vetor resultante, mas nem sempre, mas você não pode fazer isso com todos os vetores ao mesmo tempo. Professor, então se eu tiver que somar 5 vetores, como é que eu faço? Você associa 2, o resultado soma com o terceiro, o resultado soma com o quarto, o resultado soma com o quinto. E isso é possível devido à propriedade associativa que nós acabamos de ver, tá bom? Então vamos pegar como exemplo os vetores A e B, onde eu quero somar o vetor A com o vetor B. Aí o processo é, primeiro, a origem dos dois vetores tem que estar no mesmo ponto. Segundo, eu tenho que traçar retas paralelas a cada vetor, partindo da extremidade do vetor seguinte, do outro vetor. E o vetor soma, ou vetor resultante, será o vetor que une a origem dos vetores com o cruzamento das retas paralelas a cada vetor, formando assim o paralelogramo. Vamos ver como é que isso é na prática. Vamos lá. Nós temos aqui os vetores A e B, que vejam, eu já coloquei esses dois vetores na mesma origem. Ao colocados na mesma origem, surge entre eles um ângulo de inclinação. Este ângulo que eu estou representando pela letra grega alfa. Depois de colocar esses dois vetores na mesma origem, eu traço retas paralelas a cada vetor. Então essa reta é paralela ao vetor B, só que ela passa pela extremidade do vetor A. Essa reta é paralela ao vetor A, só que ela passa pela extremidade do vetor B. E vejam que essas retas se cruzam. Então, da origem dos vetores até o cruzamento dessas retas paralelas, eu traço o vetor resultante, tá? E como é que eu acho o valor desse vetor resultante? Aí o módulo do vetor resultante, para ser calculado, nós precisamos utilizar a relação r ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Essa é a expressão que nós utilizamos para calcular o valor do vetor resultante, o módulo do vetor resultante, tá? Vejam que ela é muito semelhante, e muitos até confundem, com a lei dos cossenos, que é utilizado com triângulos. Mas como nós não temos aqui um triângulo, nós temos um paralelogramo formado na realidade por dois triângulos, nós podemos, utilizando a lei dos cossenos nesse triângulo, adaptar para o ângulo que nós conhecemos, encontrando essa adaptação da lei dos cossenos, tá ok? Então, essa expressão ela é obtida da adaptação da lei dos cossenos aplicada a um dos triângulos que nós temos nessa formação, ok? Veja que é uma regra, uma expressão um tanto quanto grande, em que você tem que executar várias operações, potências, somas, multiplicações e até raiz para encontrar o vetor resultante. É justamente por isso que nós precisamos conhecer alguns casos particulares que vão nos permitir resolver, digamos assim, esses problemas de maneira mais simples, mais rápida, mais direta. Então, para a gente não esquecer, é importante que a gente lembre que a resultante ao quadrado é calculado pelo valor, tá? Por isso que não tem a setinha mais em cima, pelo valor do vetor A ao quadrado, mais um módulo do vetor B ao quadrado, mais 2 vezes o vetor A vezes o vetor B, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, tá certo? Aí vamos lá.
O que é importante que vocês saibam? Que no primeiro caso particular, nós temos o ângulo alfa formando 0 graus. Ou seja, seria uma situação em que nós teríamos o vetor A e o vetor B apontando na mesma direção e no mesmo sentido. Esta situação é o que caracteriza o primeiro caso particular. Diante desse primeiro caso particular, vamos substituir o zero no lugar do ângulo. Cosseno de zero, para quem não lembra, o cosseno de 0 graus é igual a 1. Então, se o cosseno de zero é 1, essa expressão fica simplesmente r ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2ab. Que para quem não conseguiu reconhecer o que é que isso significa, isso nada mais é do que o resultado de um produto notável. É o quadrado da soma de dois termos. Quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Que fatorando, o r ao quadrado vai ficar igual ao a mais b ao quadrado. Isso nos permite simplificar os expoentes nos dois membros, o quadrado de um lado com o quadrado do outro, nos permitindo então perceber que a resultante vai ser simplesmente calculada por a mais b. Mas vejam, eu só posso utilizar essa expressão resultante igual a a mais b no primeiro caso particular, quando dois vetores estiverem em mesma direção e mesmo sentido. Aí nós podemos concluir que a resultante é igual a mais b. Por analogia, nós vamos para o segundo caso, onde o ângulo é de 180 graus. E o que é que isso significa? Que os dois vetores A e B, eles têm mesma direção, porém têm sentidos opostos, formando entre si um ângulo de 180 graus. E aí, para quem não lembra, o cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Ou seja, a única coisa que mudou dessa expressão é que, ao invés de mais 2ab, fica menos 2ab. R ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab. Então, outro produto notável, que o resultado é o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, é o quadrado da diferença de dois termos, que fatorando fica a menos b ao quadrado. E novamente, simplificando os expoentes dos dois membros, nós encontramos que a resultante, vejam, é a resultante, é a soma dos dois vetores, tem como módulo do resultado a diferença dos módulos dos vetores. Então é o vetor A menos o vetor B, o módulo do vetor A menos o módulo do vetor B, tá? Sempre que eu colocar o vetor sem a setinha, eu estou me referindo apenas ao módulo dele, tá? Terceiro caso particular é quando o ângulo entre os vetores for de 90 graus. Aí nós temos dois vetores formando entre si um ângulo de 90 graus. E aí lembrando que o cosseno de 90 é igual a zero, vai ficar 0 vezes b dá 0, vezes a dá 0, vezes 2 dá 0. O que é que resta? O que resta é que a resultante ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. O nosso famoso teorema de Pitágoras. E aí, se você passar o 2 do r para o outro lado como raiz, a resultante vai ficar a raiz quadrada de a2 mais b2, tá? Por fim, o quarto e último caso particular é quando o ângulo entre dois vetores for de 120 graus e veja que é o único caso que tem duas condições. Além do ângulo, ele também restringe os módulos. O ângulo é de 120 graus e os módulos dos vetores são iguais. Nesse caso, o cosseno de 120 é igual a menos 1/2. E aí nós vamos ter então que o r ao quadrado vai ser igual a... Vamos chamar esses módulos de x. Vai ficar x ao quadrado mais, como o de b é igual, também é x ao quadrado, mais duas vezes x, x ao quadrado, vezes o cosseno de 120, que é menos 1/2. Ok? Aí nós podemos simplificar o 2 do numerador com o 2 do denominador e perceber que a nossa expressão vai ficar r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado menos x ao quadrado, então fica apenas x ao quadrado. Simplificando os expoentes dos dois membros, o quadrado de um lado com o quadrado do outro,
o que resta é que a nossa resultante vai ser simplesmente x, ou seja, o valor de R é igual ao valor de A, que é igual ao valor de B. Sempre que vocês tiverem dois vetores de mesmo módulo, formando entre si um ângulo de 120 graus, a resultante entre eles também terá o mesmo módulo. Ok, pessoal? Então vamos lá, seguindo adiante, a próxima operação é a subtração vetorial. Nós vamos usar como exemplos esses dois vetores que estão aí na tela de vocês, o vetor A e o vetor B. Veja que para realizar a subtração A menos B, é como se você estivesse somando o vetor A com um vetor A mais um vetor de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto ao vetor B. Ou seja, o vetor oposto ao vetor B. O que ele está querendo dizer é que somar o vetor A mais B, o que ele está querendo dizer é que subtrair o vetor B do vetor A, fazer A menos B, é a mesma coisa que somar o vetor A com o oposto do vetor B. Ou seja, não existe uma forma nova para aprender a subtração. Você vai fazer a mesma coisa da soma, só que para isso precisa inverter o vetor B. Vamos ver como é que é isso na prática. Nós temos aqui o vetor A e o vetor B. Achando o oposto do vetor B, nós encontramos esse vetor, que para fazer A menos B, basta somar o A com o oposto de B. Como é que a gente faz isso? Coloca os dois vetores na mesma origem, traça as retas paralelas a cada vetor, passando pela extremidade do outro. Aí, traçando o vetor da origem dos vetores até o cruzamento das paralelas, você acha o vetor soma do A com o oposto de B, que na realidade é o vetor diferença, tá? Mas veja que se você pegar o vetor B, o vetor original, e colocar nesta formação, nós temos aqui o vetor A. Se você colocar na mesma origem o vetor B e ligar a extremidade do B até a extremidade do A, você acha um vetor igual ao vetor encontrado anteriormente. Então o que nós vamos chamar de método prático é um método que permite você achar o vetor diferença sem precisar estar invertendo um dos vetores. Como é que é o método prático então? Se você quer fazer A menos B, basta você pegar esses dois vetores, colocá-los na mesma origem e ligar o final do vetor oposto ao final do vetor original. Então, quando você liga o final do vetor negativo ao final do vetor positivo, você tem o vetor diferença entre eles. E aí, como nós temos aqui um triângulo, no triângulo nós utilizamos a lei dos cossenos original, ou seja, o vetor diferença ao quadrado, que é este lado desse triângulo, oposto ao ângulo entre os vetores, vai ser igual o módulo do vetor A ao quadrado, mais o módulo do vetor B ao quadrado, menos, porque agora é a lei dos cossenos original, 2 vezes o módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B, vezes o cosseno do ângulo θ. Veja que eu até mudei o ângulo aqui para não confundir lá com a soma, tá? Então, regra da diferença é a lei dos cossenos. A regra da soma é a adaptação da lei dos cossenos, tá certo? Assim como na soma, essa expressão também é um pouco grande e por isso nós precisamos dos casos particulares, que aí, por analogia, nós vamos ter aquelas mesmas demonstrações. Quando, vamos lá colocar aqui a expressão d ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab cosseno do ângulo, tá? E aí, quando o ângulo for de 0 graus, isso quer dizer que os dois vetores têm mesma direção e mesmo sentido. Então, tá aqui os vetores A e B, formando 0 graus entre si. E o vetor diferença ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab vezes o cosseno de 0, que a gente já viu que é 1. Se o cosseno de 0 é 1, então fica simplesmente isso aqui, que fatorando vai ficar a menos b ao quadrado. Simplificando os expoentes, nós vamos ter então que o vetor diferença pode ser obtido neste caso particular simplesmente pelo o módulo de A menos o módulo de B. Aí alguém pode começar a se perguntar: professor, mas quando o ângulo é 0, eu não tenho que somar? Calma. Quando o ângulo é 0, você vai somar quando você quer achar o vetor resultante. Se você quiser achar o vetor diferença, você faz subtrair, tá? A mesma coisa que aconteceu com o ângulo 0 vai acontecer com o ângulo 180.
Se inverteu para a subtração, o 180 vai inverter para a soma. Lá na soma a gente subtrai, aqui na diferença a gente soma. Então, bem rapidinho, os vetores formam 180 graus quando eles têm mesma direção e sentidos opostos, formando assim 180 graus. Aí o vetor diferença ao quadrado vai ficar igual ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab vezes o cosseno de 180, que é menos 1. Então, vezes menos 1. Menos com menos fica mais. Então, d ao quadrado vai ficar igual ao quadrado mais b ao quadrado mais 2ab. Que nós já fizemos essa fatoração e nós já sabemos que o resultado que nós vamos encontrar é que o vetor, pessoal, aqui está errado, tá? Tá vetor resultante, mas é o vetor diferença. Deixa eu corrigir logo aqui. Aqui é o vetor diferença. Vetor diferença e vetor diferença. Ok? Então, o vetor diferença no nosso segundo caso particular é dado pelo A mais o B, porque eles são opostos. O terceiro caso, cosseno de 90 continua sendo zero, né? Então, sendo zero, tudo isso zero. Então, continuamos tendo que o D vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, tanto faz achar o vetor resultante ou o vetor diferença, o módulo é encontrado pelo Teorema de Pitágoras. E o quarto caso, ele é semelhante ao quarto caso da soma, com a diferença de que lá o ângulo é de 120 graus. Aqui o ângulo é de 60. Se o ângulo for de 60 e os vetores tiverem o mesmo módulo, o vetor diferença terá o mesmo módulo de A e o mesmo módulo de B. Ok, pessoal? Terminamos aqui a subtração. Vamos agora para a nossa próxima operação vetorial, que vai nos permitir descobrir, aprender uma outra forma de somar vetores, e aí nós entramos na, digamos assim, no estudo de vetores do ensino superior. Vamos lá então. A decomposição, a operação de decompor, e aí fazendo uma pequena análise aqui do português, nós temos uma palavra que é formada pelo prefixo de, ou seja, desfazer, voltar atrás da composição. Então, quando você compõe, você pega dois vetores e substitui por um só. Quando você decompõe, você pega um vetor e substitui por dois. Então, decompor é como se fosse a operação inversa da soma, tá? Só que tem um critério para isso. Então, a decomposição é encontrar as componentes de um vetor, é como se você estivesse encontrando as projeções desse vetor nos eixos cartesianos. E aí nós temos aqui dois exemplos. Nós temos o exemplo de um vetor num plano bidimensional, que nós podemos achar as componentes x e y desse vetor nos eixos x e y. E nós temos um vetor tridimensional, em que nós podemos encontrar as componentes x, y e z deste vetor num espaço tridimensional, tá certo? Vamos ver como é que é feito isso. Pegando aqui o caso mais simples, que é um vetor bidimensional, quando você projeta a sombra, entre aspas, desse vetor em cada eixo, essas sombras é o que nós chamamos de componentes. E aí quando você pega a componente x, une a componente y e traça da origem da primeira até a extremidade da segunda o vetor, você percebe que este vetor encontrado é o próprio vetor que foi decomposto. Então o que a gente sabe? Que a soma das componentes é sempre o vetor que nós estamos decompondo. Então o vetor A ele é sempre a soma de suas componentes. Lembrando que essa soma, como os vetores são sempre perpendiculares entre si, as componentes são sempre perpendiculares entre si, o módulo do vetor A é calculado pela raiz quadrada do módulo da componente x ao quadrado mais o módulo da componente y ao quadrado, o teorema de Pitágoras que a gente acabou de ver, tá? Mas como é que a gente acha essas componentes? A gente encontra através dessas duas expressões, tá? A x é o A cosseno de θ e o AY é o A seno de θ. Coisas que a gente consegue facilmente deduzir olhando para este triângulo que nós temos aqui. Quando você olha para este triângulo, você percebe que o AY, esse triângulo está destacado aqui, ó, o AY é o cateto oposto do θ e o AX é o cateto adjacente, onde A é a hipotenusa. Então, o seno do θ, que é o cateto oposto a Y, sobre a hipotenusa A, e o cosseno de θ, que é o cateto adjacente a X,
sobre a hipotenusa A. Quando você passa o A para o outro lado multiplicando, você encontra que o AX é A cosseno de θ, tá aqui ele, e o AY é o A seno de θ, tá aqui ele, tá certo? Então essas são as formas de obter as componentes do vetor. Para que serve essa decomposição? Um dos motivos importantes que nós utilizamos a decomposição é para efetuar a soma vetorial pelo método das componentes. Vejam, nós temos aqui o vetor A formado pelas componentes AX e AY. Nós temos aqui o vetor B formado pelas componentes BX e BY. Quando você coloca os dois vetores A e B em sequência, com a tentativa de achar o vetor resultante, olha o que acontece com os componentes. A componente x do vetor resultante, a Rx, tem o mesmo tamanho de AX mais BX. A componente y do vetor resultante, Ry, tem o mesmo tamanho da soma das componentes AY com BY. O que é que a gente pode concluir então? Que a resultante nada mais é do que a soma das componentes x dos vetores com a soma das componentes y dos vetores. Então é AX mais BX, AY mais BY. E aí você tem o vetor resultante. E isso torna muito mais fácil, muito mais simples a determinação do vetor resultante do que pelo método polígono, do que pelo método paralelogramo, tá? Outra coisa que também nos permite a decomposição, nos permite estudar, é o que nós vamos chamar de vetores unitários ou versores. O que são esses vetores unitários? Como o próprio nome diz, são vetores que possuem uma unidade de módulo, porém, direção dos eixos ortogonais. Então, por exemplo, nós temos aqui os eixos x, y e z. Em cada um desses eixos, nós vamos ter um vetor unitário denominado de uma forma específica. No eixo x, nós temos o vetor unitário ou versor i. No eixo y, o versor j. E no eixo z, o versor k. Quando eles apontam no mesmo sentido de cada eixo, eles recebem um sinal positivo. Quando eles apontam no sentido contrário, eles recebem um sinal negativo. Então, no eixo x, nós temos o mais i e o menos i. No eixo y, nós temos o mais j e o menos j. E no eixo z, nós temos o mais k e o menos k. Veja que para diferenciar os versores, que são vetores, mas com características específicas, uma unidade de módulo e direção necessariamente dos eixos ortogonais, nós não representamos com a setinha em cima, nós representamos com um acento circunflexo, tá? Então, quando você vê uma letrinha com o acento circunflexo em cima, é porque essa letrinha está representando um versor. Vamos ver na prática como é que isso funciona. Nós temos aqui o vetor A, quando decomposto, ele tem a componente AX e a componente AY. Cada componente dessa indica quantos vetores unitários eu tenho naquele eixo. Então nós temos o vetor A representado na forma algébrica por AXI mais AYJ. O AXI é para eu saber que ele está no eixo X. O J é para eu saber que ele está no eixo Y. E quando a gente soma as componentes, nós já sabemos que a gente encontra o vetor original, tá? A mesma coisa com o vetor B. O vetor B é formado pelas componentes BX e BY. Então, como nós temos aqui, inclusive aqui está errado, ó, como nós temos aqui o vetor B estando no quarto quadrante, aqui é menos, tá? Então, o vetor B estando no quarto quadrante, nós temos então o vetor B formado por BXI, BX está para o lado positivo, então o I é positivo, menos BYJ, porque o vetor J está para baixo, como ele está para baixo, então o vetor J é negativo, ficando menos BYJ. Somando vetorialmente essas duas medidas, nós encontramos o módulo do vetor B, tá? Vamos treinar um pouco. Nós temos aqui 5 vetores para que a gente possa expressá-los na forma de algébrica. Como é que eu posso expressar esses vetores na forma algébrica? O vetor A, como é que ele ficaria expresso? O vetor B, o vetor C, o vetor D e o vetor E. Lembrando que, como a gente está aqui numa malha quadriculada, é mais fácil identificar quantas unidades nós temos em cada eixo, tá? Eu não preciso nem fazer necessariamente o cálculo da decomposição. Os quadradinhos,
já me dizem quantas unidades eu tenho na horizontal e quantas na vertical. Vamos lá, ó. O vetor A, como a gente pode perceber, ele é composto por 5 unidades na horizontal e apontando para a direita. Então ele é formado por 5i e 3 unidades na vertical apontando para cima. Então mais 3j. Então essa seria a forma algébrica, digamos assim, de representar o vetor A. Nessa forma, a gente consegue encontrar um módulo fazendo Pitágoras entre 5 e 3. A gente consegue identificar a direção, porque 5 é o cateto adjacente e 3 é o cateto oposto do ângulo de inclinação desse vetor. Então o ângulo desse vetor é o arco, cuja tangente é o cateto oposto, 3, sobre o cateto adjacente, 5. E o sentido a gente também consegue observar pelos sinais, positivo e positivo. Então ele está apontando para o primeiro quadrante deste plano, ok? Vamos lá para o vetor B. O vetor B ele é formado por 5 unidades na horizontal, só que para a esquerda. Então menos 5i. E 3 unidades na vertical para cima. Então mais 3j. Como é que ficaria o vetor C? Então nós temos 6 unidades na vertical para cima. Então nós temos, não tem nada na horizontal, então não precisa colocar 0i, basta 6j. Vetor D, como é que fica? Vetor D, nós temos 4 unidades na horizontal apontando para a esquerda, então menos 4i, e 2 unidades na vertical apontando para baixo, menos 2j, tá? Menos 2j. Veja que ele aponta para a esquerda, então menos 4i, e aponta para baixo, menos 2j, ok? E o vetor E, para finalizar, vetor E nós temos 2 unidades na horizontal para a direita, então positivo, 2i, e 3 unidades na vertical para baixo, negativo, menos 3j. Beleza? Então vamos lá, ó. Vamos fazer agora a seguinte atividade. Digamos que eu quisesse, desses vetores, achar o vetor resultante. Como é que nós encontraríamos o vetor resultante? Pelo método dos versores. Como a gente viu, a gente pode simplesmente somar as respectivas componentes. Então, como nós já temos aqui todas as componentes horizontais e as componentes verticais, vamos achar o vetor resultante na forma de vetores unitários, na forma algébrica. Ficaria, ó, 5i menos 5i, 0i. 0i mais 0i, 0i. Menos 4i, mais 2, então fica menos 2i. Agora vamos chamar os verticais, vamos somar os verticais. 3j com 3j dá 6, com 6 dá 12, menos 2 dá 10, 10 menos 3, mais 7j. Se eu tiver que desenhar esse vetor, olha como é que vai ficar. Para eu desenhar o vetor resultante, que seria menos 2i mais 7j, deixa eu encontrar aqui um espaço em que eu consiga fazer isso. Então, ó, vou começar a desenhá-lo daqui, tá? Então eu vou percorrer 2 unidades na horizontal para a esquerda e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 unidades na vertical para cima. Deixa eu aumentar só a espessura aqui desse vetor e deixa eu colocá-lo aqui em outra cor para ficar mais nítido para a gente conseguir enxergar. Então, ó, este é o nosso vetor resultante, beleza? Aí vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esse vetor agora, vou copiar esse vetor e vou propor a seguinte atividade. Se eu tivesse que efetuar a soma desses mesmos vetores pelo método polígono, vou trazer o resultado daquele vetor para cá, tá? Então, ó, esse aqui é o vetor que nós encontramos como resultado no slide anterior. Vamos agora efetuar essa soma pelo método polígono. Como é que a gente faz isso? A gente não precisa colocar os vetores em sequência, independente da ordem. Nós vamos pegar aqui esses vetores e vamos colocar em sequência. Vamos lá, presta atenção, ó. No final do vetor B, eu vou colocar aqui o vetor A, beleza? No final do vetor A, eu vou colocar o vetor C, ok? No final do vetor C, vou colocar o vetor E. E no final do vetor D, do vetor E, eu vou colocar o vetor C. Pronto. Essa é a nossa sequência. Agora, eu não tenho que ir para achar o vetor resultante. Eu não preciso
ligar o início do primeiro vetor ao final do último, olha só o que é que vai acontecer. Eu vou pegar o nosso resultado que nós encontramos do slide anterior e vou trazer para cá. O que é que a gente pode concluir com isso? Que efetuar a soma dos vetores pelo método dos versores, pelo método dos vetores unitários, além de nos permitir encontrar o vetor desenhado, também nos permite encontrar o módulo, a direção e o sentido do vetor de uma maneira mais rápida, mais prática, do que utilizando o método do polígono ou o método paralelogramo. Beleza? Então esse é um outro método para efetuar a soma de vetores, que também serve para subtração, para multiplicação e assim por diante. Tá bom? Seguindo em diante, nós vamos aqui para a nossa última operação de hoje, que é o produto. Tá? O produto, pessoal, é uma operação que é um pouco mais complexa, porque ela existe duas possibilidades. Você pode multiplicar um vetor por um número, por uma grandeza escalar, onde essa grandeza escalar precisa estar pertencente ao conjunto dos números reais, ou você pode multiplicar um vetor por outro vetor. E aí nessa multiplicação vocês só estudam a nível de ensino superior. Então vamos lá. O produto de uma escalar por um vetor, onde eu vou representar este produto pela escalar vezes o vetor v, com a escalar pertencente ao conjunto dos reais, tem o seu módulo, o valor do vetor resultado, dado pelo módulo da escalar, multiplicado pelo módulo do vetor. Tá? Então, ou seja, se a gente tiver aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui um vetor qualquer, em que eu vou chamar esse vetor de vetor v, tá? Como está representado ali. E se eu quiser que o meu vetor produto seja, por exemplo, 2 vezes o vetor v, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vetor e vou somar com ele mesmo. Daí, ao pegar esse vetor e somar com ele mesmo, deixa eu trazer ele mais para cá, não ficar em cima de nada. Então, quando eu somar esse vetor com ele mesmo, eu vou encontrar como resultado um vetor cujo módulo é o dobro do vetor original, vai ter a mesma direção e vai ter o mesmo sentido, tá? Isso porque a escalar é positiva. Mas se a escalar for negativa, o que é que vai acontecer? Esse vetor, caso o meu produto fosse menos 2 vezes o vetor v fosse menos 2 vezes o vetor v, o que ia acontecer é que este vetor ele teria o seu sentido invertido. Então ele ficaria no sentido invertido. Beleza? Então essa é a diferença. Produto do escalar por um vetor é muito simples. Agora vamos para as possibilidades da multiplicação de um vetor por outro vetor, tá? Onde esse produto ele pode ocorrer de duas formas. Ele pode ser chamado de produto escalar ou produto vetorial, beleza? O que seria o produto escalar? Seria o produto entre dois vetores resultando numa grandeza escalar. Então chama-se produto escalar ou produto interno de dois vetores, o produto entre vetores cujo resultado é uma grandeza escalar, certo? Aí, quando você tem o vetor U representado por x1i, y1j e z1k, esse vetor ele também poderia ser representado assim, pessoal. Ó. Uma outra notação que a gente poderia utilizar para o vetor U seria x1, y1, z1, que são as coordenadas da extremidade desse vetor, tá? Considerando que a sua origem está na origem dos eixos ortogonais. E o vetor V também poderia ser representado por x2, y2, z2, tá certo? Então são as duas notações que a gente pode utilizar para representar os vetores. Essa é a forma que nós usamos mais na física, mas na geometria analítica ou na álgebra linear também são utilizadas essas formas. Aí, se você quiser determinar o produto escalar, para você achar esse produto escalar, basta simplesmente você multiplicar as componentes correspondentes ao mesmo eixo e somar os resultados. Então você vai multiplicar x1 com x2, somar com o produto entre y1 e y2 e somar com o produto entre z1 e z2, tá? Esse resultado vai dar um número, não é um vetor,
e este resultado corresponde ao produto escalar entre os vetores u e v. Esse resultado também pode ser encontrado por essa expressão, o módulo de u vezes o módulo de v vezes o cosseno do ângulo entre eles. Mas, Giovanni, para que serve esse produto escalar? Para que ele é utilizado? Ele é utilizado para você identificar quanto de um vetor interfere no outro. Vou dar um exemplo. Você já deve ter estudado, a nível de ensino médio, o trabalho mecânico de uma força. E devem ter visto que o trabalho provocado por uma força em um corpo é calculado pela força aplicada sobre ele vezes o deslocamento executado por esse corpo. Veja que força e deslocamento são grandezas vetoriais, mas o resultado deste produto é uma grandeza escalar. Trabalho, que é quanto de energia o corpo está transferindo para o outro ao realizar trabalho, ao aplicar uma força, o trabalho é uma grandeza escalar. Aí como pode a multiplicação de dois vetores resultar numa grandeza escalar? Porque este produto é um produto escalar. E aposto, como no ensino médio, ninguém comentou com vocês que isso é uma operação vetorial. O professor simplesmente deve ter dito para você que esse trabalho é calculado por F vezes D vezes cosseno de θ. Isso acontece por quê? Porque a força, para ser calculado quanto de trabalho ela realiza no deslocamento, ela precisa ser decomposta. E ao ser decomposta, nós encontramos uma componente paralela ao vetor deslocamento e uma outra componente perpendicular a esse vetor deslocamento. Veja que essa componente perpendicular não realiza trabalho. Quem está influenciando nesse deslocamento é apenas a componente paralela, que por estar colada ao ângulo θ, essa componente paralela é calculada por V cosseno de θ. Aí quando você multiplica o V cosseno de θ pelo U, você encontra que o produto escalar, aí pegando já esse exemplo que nós temos aqui, o produto escalar entre o vetor V e o vetor U, tá? Então o pontinho ele representa o produto escalar, ele é o módulo do vetor V vezes o módulo do vetor U, veja que não tem mais a setinha, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Então é isso que significa geometricamente o produto escalar. É que componente de um vetor influencia no outro vetor fisicamente, digamos assim, tá? É a projeção desse vetor. Aí nós temos algumas propriedades dessa multiplicação, desse produto escalar. Vamos lá. Se você pegar um vetor e multiplicar escalarmente para o outro, caso esse produto dê zero, isso só acontece se o vetor for nulo. Não tem como o produto escalar entre um vetor e ele mesmo dar nulo, a menos que ele próprio seja um vetor nulo, tá? Se você multiplicar escalarmente um vetor por outro, o inverso vai dar o mesmo resultado. Então, U escalar V é a mesma coisa de V escalar U. Propriedade comutativa, tá? Vamos escrever isso aqui para a gente não esquecer. Propriedade comutativa. Nós temos aqui a propriedade distributiva, né? Se você multiplicar escalarmente o U pela soma de dois vetores, é a mesma coisa de somar o produto escalar entre o vetor externo e cada vetor da soma. Então isso aqui é a propriedade distributiva, tá? Onde você vai ter o vetor U multiplicado pelo vetor V escalarmente, mais o vetor U multiplicado escalarmente pelo vetor W. Aqui nós temos a propriedade associativa, que é você poder associar os vetores de forma diferente e encontrar o mesmo resultado. Associativa. E aqui, por fim, nós temos a forma de determinar o módulo de um vetor. Então, o módulo de um vetor nada mais é o módulo do vetor U, nada mais é do que a raiz quadrada dele multiplicado escalarmente por ele mesmo, tá certo? Então, é assim que a gente determina um módulo de um vetor. Aí nós temos aqui algumas aplicações práticas do produto escalar. Nós temos o cálculo do ângulo, né, que se U escalar V é igual ao módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno de θ, isolando o cosseno de θ, você tem que U escalar V dividido pelo produto dos módulos vai dar o cosseno desse ângulo. Então você consegue calcular o ângulo entre dois vetores através dessa expressão. E uma condição de ortogonalidade. Lembrando que ortogonalidade significa dizer que o ângulo entre os dois vetores é 90, tá? Então, dois vetores são ortogonais quando o ângulo entre eles é de 90 graus.
Isso acontece quando? Quando o produto escalar entre eles é zero, certo? Para finalizar, então, nós temos agora o produto entre dois vetores, chamado de produto vetorial. Veja que os professores de português chamariam isso de redundância. Se você está multiplicando dois vetores, só pode ser produto vetorial, mas não. Nós temos três tipos de multiplicação: de um escalar por um vetor, o produto escalar entre dois vetores e o produto vetorial entre dois vetores. Vamos agora para o produto vetorial. Dados os vetores u e v, que nós já conhecemos, x1i, y1i, z1k, e o v, x2i, mais y2j, mais z2k, o produto vetorial entre eles é dado por essa expressão, ou também calculado por essa expressão. Veja que mudou lá de cosseno para seno, tá? Isso quer dizer que das duas componentes, o produto vetorial vai ser obtido pela componente perpendicular ao outro vetor, e não mais a componente paralela. Com isso, como é que eu vou fazer para memorizar essa expressão? Pessoal, aí é que vem. Essa expressão não precisa ser memorizada, porque ela pode ser obtida através da determinante desta matriz. E aí eu vou fazer agora uma pausa dramática para vocês aí respirarem, tá? Para vocês aí absorverem a ideia. Sim, nós vamos ter que utilizar matrizes para calcular o produto vetorial. Então, se você quiser calcular o produto vetorial entre os dois vetores, você vai ter que encontrar a matriz entre eles, a determinante da matriz formada pelas suas componentes. Veja que na primeira linha nós temos o i, o j e o k. Na segunda linha, as componentes do vetor u. E na terceira linha, as componentes do vetor v. Veja que se eu trocar a posição de u com v, troca a posição da primeira com a segunda linha e vai trocar o resultado. Isso quer dizer que nós já podemos concluir que o vetorial v ou o vetor v é diferente de v vetor u, tá? A propriedade comutativa ela não é aceita para o produto vetorial, beleza? E aí, como é que nós vamos fazer então para determinar a direção e o sentido do vetor encontrado? Porque o produto vetorial resulta no vetor. O módulo nós já vimos que é encontrado por essas expressões, ou até mesmo pela determinante dessa matriz. Mas a direção e o sentido são determinados pela regra da mão direita. Então, por exemplo, se você tiver dois vetores a serem multiplicados, o vetor u vezes o vetor v, você vai abrir a sua mão, posicionar os seus dedos, com exceção do polegar, tá? Os outros dedos na direção do primeiro vetor que você quer multiplicar e vai posicionar a sua mão de forma que você consiga fechar no sentido do segundo vetor. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui os dois vetores, tá? Não sei se vocês conseguem observar. Tenho aqui os dois vetores. Estou colocando meus dedos na posição do primeiro vetor e vou fechar minha mão no sentido do segundo vetor. O meu polegar está indicando a direção e o sentido do vetor resultante. Se você olhar aí para a figura, nós temos os vetores U, então deixa eu aumentar aqui, os vetores U e V. Vamos aumentar aqui porque está muito pequeno, pode ser que vocês não estejam conseguindo ver. Esse aqui é o vetor U, esse aqui é o vetor V. Quando você posiciona os seus dedos no sentido do vetor U, fechando para o vetor V, o polegar está apontando para cima. Então, esse polegar apontando para cima, esse resultado aqui é o resultado de U vetor V. Já quando você pega do vetor V e fecha os dedos no sentido do vetor U, o polegar aponta para baixo. Então, esse vetor aqui é o resultado de V vetor U. O que é que a gente pode concluir com isso? Que os módulos desses resultados são iguais, a direção é igual, só muda o sentido. Então, nós podemos agora afirmar que além desses vetores serem diferentes, eles são opostos. Então, o vetor V é igual a menos, é igual ao oposto do vetor V, vetor U. Tá? Então, esses vetores são opostos. E uma coisa interessante, quando você faz o versor I vetorial, vetor V, o produto vetorial entre eles, você encontra o vetor K. O versor J vezes, vetorialmente, produto vetorial com vetor K, você encontra o vetor I.
E o vetor I, vetor K, você encontra o vetor J, certo? E aí, a interpretação geométrica disso é você pegar os dois vetores colocando na mesma origem, você achar o módulo do produto vetorial entre eles, você está encontrando exatamente a área do polígono formado por esses dois vetores. Aquele mesmo polígono que nós encontramos lá no método do polígono, no método do paralelogramo, aliás, aquele mesmo paralelogramo que nós encontramos lá no método do paralelogramo da soma de vetores. Só que aqui é o produto vetorial. Enquanto que a soma te permite encontrar essa diagonal, o produto vetorial te permite encontrar a área, certo? E aí, pessoal, para finalizar, as propriedades do produto vetorial, né, como eu já tinha dito, a primeira, a anticomutativa. Eles não são comutativos, mas são anticomutativos. A associativa você pode associar aqui de forma diferente. E a distributiva você pode distribuir e encontrar o mesmo resultado. E assim como o produto escalar nos permite encontrar a condição de ortogonalidade, o produto vetorial nos permite encontrar a condição de paralelismo. Dois vetores são paralelos quando o produto vetorial entre eles é zero. Ok? Pessoal, pronto. Finalizamos.